nessas disputas aí, que acaba sendo uma disputa política, de tentar derrubar a página, tudo faz mais sentido quando você entende o seguinte: eles estão usando os instintos de tribo. Essa é a minha tribo, eles elegeram você como a tribo inimiga, e o que puderem fazer, vão fazer da forma mais cínica, mentirosa e desonesta possível. Não possível, mas isso não vai ser um empecilho. Os fins justificam os meios. Para silenciar o meu inimigo, eu farei qualquer coisa, eu atropelarei os meus próprios princípios. Não interessa, o que interessa é destruir o inimigo. Eu vejo muita gente olhando para a política com, nossa, uma acusação que eu vejo muito é incoerência. Nossa, mas incoerência. Você acha que as pessoas estão se fudendo com incoerência? Desculpa. Estão importando com incoerência? As pessoas não estão nem aí com incoerência. Essas pessoas envolvidas em disputinha política, elas estão movidas pelo thrill, assim, pela emoção de estar em guerra. É a mesma coisa do jogador de futebol que quer ver que o Flamengo se foda mesmo, quer destruir o Flamengo. Não interessa a história, não interessa, sabe? Aliás... É instinto humano ainda, né? Elas se acham muito racionais, mas elas não estão sendo racionais, elas estão sendo tribais e racionais, enfim, instinto humano. Elas não estão interessadas em examinar se os argumentos estão a favor da liberdade de expressão, que pesa muito mais razões a favor do que contra a liberdade de expressão. No fim do ano passado, teve um exemplo claro do tiro virando pela culatra, saindo pela culatra, que foram anos de campanha, digamos assim, para o Facebook implantar. Eu acho que ele implantaria de qualquer forma, pelos vieses de quem fundou a empresa. Né? Eles implantariam essa história de tentar limpar o tal do discurso de ódio mal definido da face da Terra. Então, começaram a ter casos no fim do ano passado de feministas radicais sendo punidas por discurso de ódio, porque elas ficam falando que homem tem que morrer mesmo, que detestam homem, que homem é escória da Terra. E começaram a ser punidas. Aí elas foram, né, apelaram, e uma parte da imprensa tentou ajudá-las, e o Facebook falou, olha, a regra diz o seguinte: não pode atacar pelas categorias protegidas, como dizem. Gênero é uma categoria protegida. Não sei se vocês sabem, mas homem é um gênero. Eles não pensaram muito bem nisso, pensaram? Porque o próximo passo porque vira um negócio de tapar-buraco, pelas incoerências e resultados inconsistentes com o que querem que aconteça, né? O que eles querem que aconteça é que os preconceituosos calem a boca para sempre. Sim. O que acontece é que aí você está lá na sua performance de misandria irônica, supostamente irônica, né? A maioria das vezes alegam que é só ironia. Então você é punida por isso também. Mas está em total conformidade com a regra que você queria implantada, né? Então, o próximo passo de tapa-buraco das consequências de uma ideia que não se sustenta é o quê? É acabar com a imparcialidade da regra. E isso soa familiar? A gente está tendo leis aí que mencionam quais são os cidadãos perpetradores pelo gênero, né, por características não escolhidas. Maria da Penha é uma delas. Então, aí a gente fica meio que dependendo da jurisprudência para fazer valer a imparcialidade do Estado, e as pessoas não... eu sou muito acusado de mimimi por pegar esse tipo de coisa, mas eu também falo das cotas nesse negócio, que eu chamo de corrosão da isonomia perante a lei. Que todo indivíduo tem que ser tratado igual perante a lei. Isso é um dos principais papéis legítimos do Estado, ser imparcial. Porque se não tivesse Estado, fosse a utopia anarcocapitalista, você compra a justiça, se você tiver dinheiro. Se você não tiver, foda-se. Você pode estar certo, mas a justiça vai decidir contra você. Então, o resultado de corroer a isonomia perante a lei é esse tipo de coisa. Você está atacando um dos pilares intelectuais, pelo menos. O Estado não é um resultado de pensamento intelectual somente. Né? Tem poucos exemplos de estados planejados. Os Estados Unidos é um deles, né? Que é fruto do iluminismo, que pensaram como seria o Estado, divisão de poderes, etc. Mas a maioria dos estados acabaram adotando ideias, né, e tentando implantar. Mas o Estado também, além de ser resultado de ideias, ele resulta de um processo emergente de decisões de pessoas comuns, né, que surgiu lá uns 10 mil anos atrás, sei lá quando, até antes, no Egito, na Mesopotâmia, porque tinha uma consequência ter o Estado, era menos barbárie.
Então, porque o Estado também é um mediador, além dele ter o TACAP maior que todos os outros e né, poder meter uma porrada mais forte do que todos os outros, ele tem o papel, deseja-se que ele tenha, melhor dizendo, um papel de mediador imparcial de conflitos. Então, quando você ataca, quando você começa a infiltrar, a infectar as regras que mandam na vida das pessoas com parcialidades, mencionando por nome qual é o grupo protegido, qual é o grupo agressor, mesmo quando isso nem é verdade, aliás, principalmente quando não é sempre verdade, aí que é uma bomba maior ainda. Por isso que eu me preocupo tanto com essas coisas. Terminei. Fica uma coisa meio identitária, né? Sim, é esse o veneno maior que eu vejo. Nem sei se é o maior, que eu não pensei exatamente, eu não pensei com cuidado no tamanho do problema, mas é uma bomba, isso a longo prazo é uma bomba na estabilidade da sociedade inteira. Por isso que eu me preocupo. Por exemplo, a lei da Maria da Penha que ele citou é um tanto excludente. Onde está o positivo nisso? Ela é excludente. Não tem sentido para ela ser do jeito que ela é. Aí falam, mas a jurisprudência, até um homem pode ser protegido, mas é assim mesmo que a gente vai fazer. Pois é, é assim mesmo que as pessoas precisam pensar um pouco mais sobre o que é viver em sociedade. E quando você tem uma tribo política que está empurrando por soluções perfeitas e intolerante a qualquer trade-off, né, qualquer solução imperfeita, isso é uma receita para o desastre também. Então, a gente troca, para viver em sociedade, a gente troca parte da segurança, inclusive a segurança psicológica. Para viver em democracia, você se expõe a ser insultado pelo seu adversário político, que também quer o poder, tanto quanto você, se é que você quer. E eu estava pensando nisso, né, que muitos desses ativistas querem trocar qualquer coisa pela segurança psicológica. Isso uma forma de infantilização de si mesmo, porque e aliás até as crianças costumam não ser tão ruins em resolver conflitos entre elas. É um sinal de que uma criança está sendo mal criada, no sentido literal de mal criada, que ela sempre precisa recorrer aos adultos para resolver todo tipo de conflito, quando não há porrada nem nada disso. Então, é como se a gente tivesse grandes criançonas por aí, que está sempre querendo que o papai Estado, o papai Facebook, interfira na briga, porque o coleguinha chamou ela de feia, ou de gordo, ou de viado, alguma coisa assim. Então, eu acho patético, no sentido mais ofensivo de patético, ver adultos que têm esse tipo de comportamento, né? É claro que podem alegar que, mas ir lá denunciar e esperar o Facebook censurar é a minha forma de tentar resolver o conflito. Mas isso não é resolução de conflito, isso é marcar pontos na disputa, né? Uma disputa que está muito mais na cabeça da pessoa que faz isso do que na realidade, né? Eu me considero dentro de várias disputas, mas eu considero que a maioria delas é intelectual. Eu estou advogando por uma visão de liberdade que eu quero ver concretizada na sociedade, que eu sei que não está concretizada. Mas eu também, ao mesmo tempo, sei que não dá para implantar. Eu não vou ter esperança de ter o meu paraíso implantado na Terra, né? Eu não espero que não num curto prazo, a gente derrube todas as leis absurdas que, na minha opinião, violam a liberdade de expressão, se não na prática, no mínimo na teoria, como as leis anti-blasfêmia. Não se pode escarnecer de religião, ainda bem que nos últimos tempos eu não soube de nenhum caso de alguém que tenha sido punido por isso. Mas a gente já tem a lei antirracismo que introduziu que certas ideias são proibidas. Certo, eles pegaram as ideias mais extremas que pudessem, pelo menos que está no imaginário popular, que é o nazismo. É proibido no Brasil, por lei, você exibir uma suástica em público. Está lá na lei, a mesma lei que criminalizou a discriminação. E o negócio aqui, eu sou a favor de criminalizar discriminação pelo seguinte, porque eu acho que seria incoerente, porque eu aceito também como limite à expressão a calúnia e a difamação. E essas consequências, as consequências da calúnia e de difamação não envolvem, não com frequência, a violência ou coisa assim. Então,
talvez o que chamam por aí de extremista da liberdade de expressão é quem não pensou direito no assunto e pensa que somente incitação direta à violência, chamado por assassinato ou socos ou qualquer coisa que chamam de fighting words, né, palavras de luta, que só isso é o limite. Uhum. O limite clássico é o que a Renata estava discutindo, que é quando você diz coisas falsas que vão dar perdas materiais para a pessoa que não são da sua integridade corporal, não envolvem violência, né? Mas até violência agora, o pessoal quer fazer uma nova língua disso, né? Quer incluir danos psicológicos. Mas é o seguinte, você aceitar que pode ser danificado psicologicamente, quer dizer, eu não acredito realmente que ser xingado de viado realmente causa tanto dano assim. Acho que tem que ser uma coisa prolongada, da própria família, durante a infância inteira, sei lá. Aí sim, eu aceito que tem danos psicológicos reais e duradouros. Mas ser xingado uma vez na rua de viado não me parece ser um dano psicológico real. Mas tudo bem, aí a gente tem que investigar empiricamente isso. Talvez Mas, seja para pessoa que não é assumidamente gay, ela, né, por algum motivo ela não quer que o mundo saiba, ou alguma coisa do tipo, vai outra pessoa lá e coloca a boca no trombone. pois Deve é, ter algum mas prejuízo para isso, mas é o que eu falo, é uma coisa mensurável. sim, não só uma coisa mensurável, mas eu acho que também tentar codificar esse tipo de coisa em lei, esse tipo de suposto dano psicológico de É, uma tacada só, de um xingamento de uma vez só, tá ignorando o que eu estava falando, que é a gente cede em algumas coisas para viver em sociedade, a gente aceita certos incômodos sim. para viver em sociedade. A gente tem que aceitar os incômodos, que é o preço que a gente paga pela segurança que a gente ganha de viver em sociedade, viver sob um Estado, esse tipo de coisa. Então, é de novo aquela tentativa puritana de querer uma solução que agora mesmo entregue e como diz o Thomas Sowell, que eu gosto muito, uma primeira pergunta a se fazer é todo tipo de proposta, ele fala da esquerda, porque ele não é contra a esquerda, mas não se aplica só à esquerda, mas pergunta quanto custa isso mesmo? Quanto custa ter uma sociedade, porque tem custo, é material, estou falando de economia mesmo. Quanto custa ter uma sociedade em que todo tipo de xingamento vai virar litígio judicial? Será que aguenta? O sistema judicial vai aguentar um tranco desse? Ele mal consegue resolver as coisas sérias. A gente está num país que 90% dos homicídios não são resolvidos, não tem nem investigação direito. Pois é. Sério mesmo que nessas circunstâncias, nessa sociedade, você não vai pensar nas consequências e no custo de querer implantar uma criminalização do tal do discurso de ódio que você mal definiu? Né? Exato. Não pensam nos custos. E o que denuncia que as pessoas que defendem esse tipo de ideia são pessoas privilegiadas, não abastadas, né? Não sabe que é dureza na vida. Exato. Os mineiros de carvão, mineiros no geral, né? Não os nascidos em Minas Gerais como eu, mas os que cavam a terra para buscar minérios, tinha a tradição de levar um canário, né? E o canário ele é sensível à falta de oxigênio, coisa assim. Então, se você encontrasse uma bolha de algum gás e pudesse morrer sufocado lá nos túneis, o canário morre primeiro. Então, daí vem a expressão, que é uma expressão, nem sei, mas quando eu uso muito essa metáfora do canário, se um canário está morrendo, que a coisa começou a ficar preta. Ó a expressão politicamente incorreta. Mas o que eu considero um canário morrendo nos Estados Unidos agora são os comediantes desistindo, primeiro, de fazer shows, né, stand-up em universidades, estão achando os estudantes universitários muito intolerantes contra toda piada agora é literal, se você não fizer piada só contra homens brancos, cis, heterossexuais, você não é digno de ser um comediante, e, e eu estava vendo um que eu gosto muito, é o Dave Chappelle, que é um dos maiores comediantes vivos agora nos Estados Unidos, de maior sucesso, é negro, e ele disse, ele alega que é o último stand-up dele na Netflix, e ele diz que ele deu 2 motivos de estar parando, mas o principal dos motivos era que as pessoas estão cada vez mais sensíveis a piadas. Isso, acho que com o tempo, isso vai corroendo o tesão, porque a artista precisa
de inspiração e de resposta, de estímulo, né? Então, e eu sei como é que é isso, assim, até quem escreve textos como eu, as pessoas já têm um viés de comentar somente se tiver incomodado. Às vezes você lê uma coisa que você acha, nossa, que bacana, que legal, mas você não diz nada. No máximo dá um like, coisa assim. Mas se te incomoda, você tem muito mais propensão de ir lá falar alguma coisa, encher a paciência e tal. Então, imagina quem trabalha com arte, tipo comédia, que anda justamente nos limites. E ele estava contando um caso que meio que desmotivou ele também. Não foi o único caso, mas acredito que foram várias pequenas instâncias que chegaram a fazer ele querer desistir da profissão. Que foi que no último especial dele no Netflix, ele fez uma piada com transexuais. E aí ele recebeu uma carta lá, e fala que a gente foi lá para se divertir, você fez uma piada contra nós. Dois insights aí. O primeiro é que o egocentrismo. Então, a piada só é digna de comentário desse tipo, de reclamar com o artista que fez a piada, com o comediante, se afetar o meu grupo. Então, é um pessoal que fala muito de empatia. Eu acho que isso está mudando também, mas costuma ser o próprio grupo. Então, se você faz piada de todo tipo de coisa, todo tipo de grupo social, e eu ri, achei hilário, mas quando tocou no meu, aí não pode mais. É uma coisa também, é uma atitude infantil também, né? A incapacidade de se distanciar de si mesmo e achar graça de si mesmo ou do próprio grupo. E outro insight muito bom do Dave Chappelle sobre o caso é que a gente não tem uma teoria completa do que é, por que uma coisa é engraçada. Tem diferentes tipos de coisas que são engraçadas. Uma delas é a Schadenfreude, que é o seu prazer de ver alguém se dando mal, especialmente se for alguém que você vê como seu superior de alguma forma, né? Hierarquicamente superior, mais rico, alguma coisa assim. Se a pessoa estiver muito engomadinha e cai na lama, e as pessoas costumam achar engraçado. Outra coisa que torna uma coisa engraçada, digamos, um ingrediente para fazer uma piada é a contradição. Os Looney Tunes usavam muito isso. Na verdade, contradição não é bem o cerne, mas a quebra de expectativa também. Então, exagero também é outro elemento da comédia. Então, a pessoa transexual, isso pode ser uma verdade dura, mas o fato de ela ser transexual ressoa com uma das principais receitas para fazer uma piada, que é a contradição. É uma pessoa que era de um sexo e se viu no outro, né? Os mais radicais falam, não, sempre me vi. É verdade em alguns casos. E aí quer ser aceito, principalmente, e se expressar com outro sexo. Eu sinto muito, mas isso é uma coisa que em si já é uma cócega, assim, no senso coletivo do que é engraçado. Então, talvez pedir demais que as pessoas não riam nunca dessa situação. E outra coisa que subestima muito a comédia é que você pensar que se riem disso, dessa contradição da transexualidade, então você é transfóbico e ponto final. Você é contra a existência das pessoas transexuais, o que é ridículo. O humor também serve para aliviar tensões. Tem um filósofo que eu tenho a tradução pronta, mas eu não publiquei, até peço desculpas para quem fez, o Hélio Stevens fez a tradução, e eu acho que eu estou sentando em cima dela tem quase um ano, que é sobre humor, o artigo, e ele, do David Benatar, aquele sul-africano, filósofo sul-africano, e ele dá um exemplo que eu não esqueci mais, que é, imagina um velho que está próximo sabe que não tem mais muito tempo de vida, e ele fala para os amigos, todo dia quando eu me espreguiço na cama, eu fico atento se não bateu na madeira, porque eu estou vivo ainda. Então é uma piada mórbida com a morte dele estar dentro do caixão ou não está. Em que essa piada é um ataque aos velhos, por exemplo? Então esse sadismo interpretativo com as piadas é uma coisa estranha e é anti-intelectual, porque o humor é muito interessante intelectualmente falando, até porque, como eu estava dizendo, ainda é um mistério em muitos sentidos. Então, em vez de tentar compreender realmente, interpreta de um jeito que te torna vítima e tem que ser aceito por todos. É meio que uma atitude autoritária, né? Negar interpretações alternativas é uma atitude intelectualmente autoritária. Então, eu nem sei onde eu vou concluir, mas eu só queria dizer isso.
Quando os comediantes começam a ficar com medo, talvez medo nem é a palavra, mas começam a cansar mesmo. O Jerry Seinfeld, que é o cara que fez a série de comédia de maior sucesso da história da TV americana, né, Seinfeld, já falou isso, que tá cansando aliás, não cansou, ele não vai fazer piada para a universidade, ele não aguenta aquele ambiente tóxico das universidades, para usar uma palavra que eles gostam muito, né, tóxico. É tóxico contra a liberdade de expressão, até de rir das coisas. E o Dave Chappelle, que diz que está parando, por enquanto. Pode ser uma aposentadoria definitiva ou temporária, mas ele cansou. E ele não pode mais exercer a arte dele com liberdade, né, de se focar somente no que é engraçado. Então, ele está cansando e está parando. Saiu agora há pouco tempo o especial, e diz ele que não vai fazer mais, pelo menos por um tempo. Eu acho meio assustador que empresas que controlam muito do volume da expressão das pessoas, né, numa coisa que tem um potencial de ser a grande ágora da humanidade, que são as redes sociais, que elas têm, que essas corporações e tal, e que têm acesso também à atenção das pessoas, tem um consenso tão grande, e isso em si já é uma ameaça à liberdade de expressão, porque uma das coisas preciosas que a liberdade de expressão guarda é a diversidade de opiniões, né? E um dos primeiros princípios de qualquer pessoa racional é: eu sou falível, eu sou imperfeito, eu posso estar errado, até no que eu considero sagradamente verdadeiro. E então, se eu estiver errado, talvez nesse universo de liberdade de expressão alguém esteja falando a opinião alternativa que está certa. Então, outro grande motivo para ser um defensor da liberdade de expressão é essa humildade epistemológica. Eu não sou perfeito, eu não detenho a verdade absoluta. Então, a nossa melhor esperança de obter um mínimo de verdade no discurso público é deixar as pessoas falarem o que pensam.